Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos pontos mais críticos para qualquer negócio, o preço. Mas esquece um pouco as planilhas, as calculadoras, a gente vai falar de preço como psicologia, como comportamento. E num cenário econômico como o nosso, entender isso, sinceramente, deixou de ser um diferencial, passou a ser uma questão de sobrevivência, pura e simples. Olha, essa frase da FCA, a formação contábil aplicada, resume tudo de um jeito perfeito. Preço não é só um número, sabe? Ele conta uma história sobre o produto. Ele molda o jeito que as pessoas enxergam a marca e, talvez o mais importante, ele carrega uma responsabilidade com todo o ecossistema econômico. E é aqui que a gente começa a refletir de verdade. Muitas, mas muitas decisões de preço, principalmente em tempos de incerteza, são só uma reação ao medo. Mas e se o preço fosse usado como uma ferramenta de estratégia? Uma ferramenta pensada, consciente? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então vamos lá, nossa primeira parte. Preço é emoção, não matemática. Aqui está o nervo de toda a discussão. Existe uma desconexão, assim, gigante entre a lógica de quem está vendendo e a emoção de quem está comprando. Esse slide aqui mostra bem essa divisão de mundos. De um lado, o negócio, focado em custo, margem, o que o concorrente está fazendo. Do outro lado, o cliente. E, gente, vamos ser sinceros, ninguém compra uma planilha de custos. O que move a compra é a percepção de valor, é o impacto emocional, é a história que aquele preço consegue contar. E essa percepção é absurdamente rápida. A neuroeconomia já provou isso. O julgamento de um preço é automático, é quase inconsciente. Não dá tempo de fazer conta. É um gatilho mental que dispara muito antes do nosso lado racional sequer entrar na conversa. Pega esse exemplo clássico aqui. A diferença é de R$ 1, um mísero real. Mas, psicologicamente, o cérebro processa R$ 99 como, opa, tá mais barato, é uma oportunidade. Já os R$ 100 parece que pulam para outra categoria na nossa cabeça. É um truque sutil, mas nossa, como é poderoso. E não para por aí não. A própria forma do preço já manda um sinal. Preços quebrados, tipo R$19,97, comunicam eficiência, um bom negócio. Já os preços redondos, R$50, R$100, passam a sensação de mais confiança, de uma qualidade superior. Bom, agora a gente entra na segunda parte, o perigo do preço reativo. Vamos ver como essa psicologia toda se encaixa no cenário de hoje. Um cenário onde o medo pode levar a decisões que, na verdade, só pioram as coisas para todo mundo. A pressão é real, claro, é super compreensível, a inflação está ali, corroendo as margens, os clientes estão segurando mais o dinheiro, os fornecedores repassam os aumentos deles e ainda tem essa nuvem de incerteza no ar. E aí, qual é o primeiro instinto? Preciso aumentar meu preço também. E aqui está o ponto crucial. Segundo a análise da FCA, que é a nossa fonte aqui, é justamente esse comportamento de manada, de repassar o preço porque está todo mundo fazendo, que alimenta a teimosia da inflação. É um ciclo vicioso que é movido a puro medo. Terceira parte, então, a tríade da precificação. Ok, se reagir por medo é ruim, qual é a saída? É aqui que a FCA propõe um modelo estruturado para quebrar esse ciclo. É um jeito de construir um preço que seja ao mesmo tempo inteligente e consciente. E essa tríade aqui ilustra o caminho de forma brilhante. Começa com a base técnica, que é o dever de casa, né? Custo, margem, ponto de equilíbrio. Depois, sobe um degrau para a camada psicológica, que é a que conecta o preço com o cliente. E, por fim, chega na camada ética, a responsabilidade de não sair alimentando a inflação por puro reflexo. Quarta parte. Preço justo não é preço baixo. Agora vamos quebrar um dos maiores mitos do mercado. Aquela ideia de que, para vender mais, o preço tem que ser sempre o mais baixo de todos. Essa é a pergunta que muitos negócios se fazem. A resposta parece óbvia, né? Mas na grande maioria das vezes, a intuição está redondamente enganada. E seguir por esse caminho pode ser bem perigoso. Porque competir só no preço baixo, olha, o estrago é grande. Primeiro, derruba a percepção de qualidade do que se vende. Segundo, atrai aquele cliente que só quer saber de preço e que some na primeira oferta melhor que aparece. Terceiro, esmaga o caixa. E por último, fragiliza a empresa inteira. A alternativa não é ser o mais barato, e sim ter um preço coerente. Um preço que está em harmonia com o valor que é entregue, com a experiência que é proporcionada e, claro, com a saúde financeira do negócio. É a união perfeita entre contabilidade e psicologia. Quinta parte, estratégias de valor real. Certo, legal, mas como é que se coloca isso em prática?
Vamos ver agora algumas táticas bem inteligentes para precificar sem simplesmente sair repassando custos e botando mais lenha na fogueira da inflação. Se liga nessas ideias. Em vez de só aumentar o preço, que tal reposicionar o valor? Melhorar a embalagem, a comunicação. Outra tática poderosa é o preço escalonado, com as opções boa, melhor e excelente. Isso dá ao cliente a sensação de controle. Ou, principalmente para serviços, a precificação por experiência, onde um atendimento espetacular justifica um preço maior. A ancoragem é outra ferramenta fantástica. Dá uma olhada nesse exemplo. Ao apresentar um plano premium de R$ 499, o plano padrão de R$ 299 imediatamente parece muito mais razoável. Uma ótima escolha, não parece? A primeira informação serve como uma âncora mental para a decisão. E agora, esse número, ele é realmente impactante. A análise da FCA sugere que até 70% dos aumentos de preço poderiam ser evitados com uma gestão interna melhor. Isso vira o jogo, né? O problema muitas vezes não está lá fora, nas pressões externas, mas sim aqui dentro, na otimização de processos, na gestão de custos. E com isso, a gente chega na nossa última sessão, a empresa como parte da solução. Se o problema, como a gente viu, muitas vezes está dentro de casa, a solução também está. A decisão de preço de uma única empresa não é um ato isolado. Ela tem um impacto coletivo enorme na economia. Aquela tão falada aterrissagem suave da economia brasileira, sabe? Controlar a inflação sem uma recessão pesada depende diretamente disso. Começa no momento em que os negócios deixam de ser reativos e passam a ser estratégicos, focando em gerar valor e em ter uma gestão mais inteligente. E os benefícios de pensar assim? Nossa, são gigantes. Uma precificação consciente não só vende mais e fideliza melhor, como posiciona a marca com muito mais clareza, protege a comunidade de repasses inflacionários que não eram necessários e, no fim das contas, fortalece a própria empresa para o futuro. E, para a gente fechar, fica essa provocação. No fim do dia, cada etiqueta de preço é uma decisão. E essa decisão, ela está sendo guiada pelo pânico do momento ou pela inteligência de quem entende que o preço é uma das ferramentas mais poderosas para construir um negócio saudável e uma economia mais estável. A escolha, no fim, é sempre estratégica.